Eu sei que por muito tempo nós acreditamos que após a morte nós iríamos para o céu ou para o inferno. Mas e se eu te disser que não é bem assim? Que nós podemos, após a morte, irmos para as diversas cidades que existem na espiritualidade. Se você nunca ouviu falar sobre isso, tenho aqui um convite imperdível para você continuar conosco aqui no Pode Ser Espírita, porque hoje nós vamos receber um autor que estudou profundamente essas cidades e conseguiu, inclusive, ilustrá-las para que nós possamos apreciá-las. E hoje eu tenho o prazer de dividir a apresentação do Pode Ser Espírita com a Eide Vilela. Eide, seja bem-vinda, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Obrigada, Érica. Um prazer e uma alegria imensa estar no Pode Ser Espírita, que é o podcast da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E eu estou super animada para a gente falar sobre essas cidades espirituais. E estamos aqui hoje com o autor deste livro, Cidades Espirituais, é o Luiz Ru Rivas. É um designer gráfico que desde os 17 anos de idade dedica-se ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. E é esse livro aqui que eu já vou mostrar a capa, né, com imagens belíssimas, que ele, não só esse, né, mais de 90 livros ele publicou, com 500 mil de vendas exemplares no mundo, e hoje ele vai falar para nós sobre exatamente esse livro, sobre essas imagens belíssimas que ele traz através das informações espirituais, de autores espirituais, espíritos, com essas belas imagens para todos nós no dia de hoje. Seja bem-vindo, Luiz. Opa, Obrigada muito por estar obrigado. conosco. Muito obrigado, Érica, Eide. Estamos aqui para poder trocar algumas ideias, conversar um pouquinho sobre o mundo espiritual, aquilo que os espíritos superiores vêm nos revelando através dos médiuns Chico Xavier, Divaldo Franco, entre outros, e como a tecnologia consegue nos ajudar para poder visualizar aquilo que foi feito apenas no texto. Então, é uma possibilidade, né, que nós contamos hoje, e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as cidades espirituais. Luiz, foi um grande sucesso, tanto da literatura espírita, dentre outros, mas acredito que o filme Nosso Lar, tanto a primeira e o segundo, trouxe para nós o primeiro contato para a grande massa sobre as cidades espirituais, porque nós tínhamos o conceito de que após a morte, ou é o céu, ou é o inferno, uma coisa rígida, uma coisa fixa. E vem o Nosso Lar trazendo uma questão das cidades espirituais. O que são as cidades espirituais? Bom, e isto é muito real que se comentou, porque, antes de responder, na América Latina, nós observamos, na América Hispânica, né, que fala espanhol, graças ao filme Nosso Lar em espanhol, é que as pessoas estão começando a conhecer o Chico Xavier. Olha, que Chico Xavier legal. praticamente era desconhecido até antes de 2010. Né? O médium Divaldo Franco até que já era mais, porque ele já visitou quase todos os países, né, de fala hispânica, mas Chico Xavier começa a ser estudado, pesquisado a partir do filme Nosso Lar. E tem sido um filme muito assistido, as pessoas a partir daí começando a procurar os livros, a literatura. Então, tem sido um grande aporte, eu falo em nome dos meus irmãos hispânicos, né? Mas sim, voltando. O conceito de diversas esferas espirituais, dimensões, né? Eu acredito que existem várias culturas do mundo inteiro, né? Pela Igreja Católica, principalmente o conceito de um céu onde há bênçãos eternas, né? E um inferno, um castigo para sempre, né? E talvez um purgatório. Mas em outras culturas é conversado a existência de diversas esferas. Eu tenho um tio que estuda há mais de 50 anos a cultura védica, comumente chamado hinduísmo. E eles têm uma descrição nos livros dos seus estudos de 7 esferas superiores e 7 esferas inferiores,
eles chamam de planos ou planetas, né? Mas de planeta de planos, né? Não de esferas, de globos. Então, há um conceito de que existem sobre a Terra diversas esferas, e isto na cultura védica, nós chamamos hinduísmo, que tem mais de 4.000, 6.000 anos, né? No meu país, o Peru, a cultura inca, ela menciona a existência de três dimensões. A dimensão inferior, que é representada por uma cobra, a dimensão da Terra, que é representada por um puma, e a dimensão superior por um côndor, aquela ave gigante, né? Então, mas é um conceito físico de algo espiritual, de como representar os seres mais elevados, mais purificados. Agora, grandes informações vêm já com a era, vamos chamar assim, espírita, com Allan Kardec falando da erraticidade, né? O período entre uma e outra encarnação, onde estariam os espíritos, né? Nesse momento inicial, Kardec fala que estão errantes, né? Que estão deambulando entre um lugar e outro, não teria um local fixo, né? Mas adiante vamos ter já as primeiras informações das cidades, né? Antes da obra de Chico Xavier, isso que eu queria mencionar, existe um outro livro, o pioneiro de falar-se de cidade espiritual, é através do reverendo Owen, que é um pastor inglês, que ele começou a receber mensagens psicografadas da mãe desencarnada. Então imagina um pastor recebendo mensagens e aí ele se aproximou aos espíritas, publicou 4 livros e em um deles menciona a existência de uma colônia que chama-se Castrel. E ele descreve a cápsula dourada, as montanhas bonitas, tinha uma área rural, tinha muitas crianças desencarnadas, tinha uma área muito moderna. Então faz toda uma descrição à mãe, né, desencarnada, e ele psicografando. E este livro é antes da obra do Chico Xavier. Então, por que eu estou mencionando isto? É porque algumas pessoas pensam, não, mas essa questão de cidades espirituais é um invento do Chico, do André Luiz, e não é verdade. Em muitas culturas, doutrinas, já se fala a existência de lugares, regiões, né, espirituais. Inclusive, o Monte Olimpo, na Grécia Antiga, era a representação de um local acima das nuvens, né, onde os deuses, que são espíritos, os semideuses, moravam, né, coabitavam, conversavam, decidiam. Então, os conceitos são a Divina Comédia de Dante Alighieri, Sim, né? sim. São os níveis, né, espirituais. Então, esta ideia é global e com Chico Xavier nós vamos ter, pois, a descrição a partir de nosso solar em diante, né? Sim. E no caso, então, apenas aqui para a gente concluir um raciocínio, esse conceito de cidades espirituais, então, não nasceu com a doutrina espírita. Na verdade, ela já foi descrita por outras doutrinas ou religiões, mas com outros nomes. Ou tem uma diferença do conceito de cidade espiritual para aquilo que já foi descrito numa literatura antes da doutrina, de Chico e etc. Então, talvez os nomes possam ter Sim, variações, mas planos, dimensões, sim, esferas, né? E já com a literatura do Chico Xavier, nós temos umas descrições mais concisas, precisas, detalhadas, né? E os médiuns que virão depois, não somente o Chico, né? É interessante também. Hoje eu converso muito com meu filho, o mais velho, e ele me diz assim, pai, sabe que aquele método que Allan Kardec falava do controle universal dos espíritos, né, médios que não se conhecem e dão descrições, Kardec fazia manualmente, né, pegava um médium, outro de outro país. Mas hoje, ele me fala, com o YouTube dá para fazer isso. Porque você vê um vídeo lá da sim, não sei onde, dos Estados Unidos, outro da Colômbia, outro da Argentina, e as pessoas com experiências similares, pessoas que não exato. se conhecem no mundo. Então, algo tem real, porque são relatos muito parecidos, né? Então, eu mesmo, quando iniciei no estudo espírita, foi por conta dos meus desdobramentos, ainda quando eu morava no meu país, no Peru. E na época não existia nenhum centro espírita. Então, tive várias experiências de sair do corpo, de ver meu corpo deitado na cama, de acordar na madrugada e ver pessoas, ligar a luz para não ver. Então, foi depois
por conta disso que um amigo me emprestou o livro dos médiuns e a partir daí eu comecei a pesquisar, entender um pouquinho melhor, né? E as experiências também já em desdobramento têm ajudado muito, né? Até se me permite fazer um comentário, a minha primeira vez que eu conheci o Chico Xavier. Que Eu- privilégio. Mas então, eu conto isso, as pessoas, poxa, você conheceu o Chico Xavier? Do meu jeito eu conheci. Eu vou te Sim. contar como é que eu conheci o Chico Xavier. É porque eu estava no Peru e um amigo me convidou a fazer uma reunião de meditação. E era um grupo espiritualista, algo assim, mas vamos fazer meditação e eu gostava tudo. E aí, então tinha várias senhoras sentadas nos sofás, né, todos aí. Ele colocava música da época da Enya, não sei se você conhece da Enya, né? Aquelas pronto, essas Sim. musiquinhas e tal. Aí todo mundo estava assim relaxado e ele falava assim: "Agora vamos fechar os olhos e tal". Eu era garoto, tinha 17 anos. E no final da meditação ele disse: "Agora vamos lentamente mexer os dedos e tal, e depois vamos ir abrindo devagar os olhos". E eu abri os olhos de vez, né? Abri os olhos de vez e eu levei uma surpresa, porque vi do teto umas pétalas caindo. E as pétalas caíam sobre todas as pessoas. E eu estava assim observando. E aí o dirigente, né, falou: "O que que você está vendo?" Bem, falei: "Ué, vocês não estão vendo, não? As pétalas, tem umas florzinhas assim caindo, caindo por toda a habitação." E o detalhe, quando cai na pele, não é, ele faz igualzinho como faz o efeito da fadinha da Disney, a Tinkerbell, qual é o Uhum. nome? A Sininho. Assininho. A Sininho. Não faz assim, pss, né? Aham. Que Igualzinho, quando a lindo. pétala cai, faz pss, pss, e aquelas lucecinhas são absorvidas pelos poros. Eu veia pss, 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 e estou absorvido, né? Então ele me disse: "Olha, Luiz, que coisa interessante. Sabe que acaba de chegar aqui um livro, aqui no Peru, né? Onde é narrado que quando as pessoas fazem meditação ou prece, os espíritos nos dão passes." Eu falei: o que é um passe? Né? É tipo uma imposição de mãos, assim. Eles jogam uma energia e toma formas de pétalas de flor ou de ou florzinhas, né? E vão caindo folhinhas, né? Eu falei: ah, é? É. E quem que escreveu esse livro? Aí ele me disse: ah, foi um tal de André Luiz, por um médium. E falei: qual é o médium? E ele me falou: Chico Xavier. Na época, em espanhol, a palavra chico é pequeno, ou pequenininho, criança, né? Então eu imaginava Chico Xavier deve ser uma criancinha, Xavier, assim. Era minha, não sabia que já Aham. tinha mais anos, mas então esse foi como eu conheci o Chico Xavier. Por isso que eu comento, não foi fisicamente, mas foi pela obra. Mas o que me chamou muito a atenção é que uma experiência prévia, na nossa percepção, já era descrita por uma obra, por um outro espírito. Então, nos dá um pouquinho mais de segurança ao saber que não é uma ficção, uma coisa da nossa imaginação. Não? Os espíritos estavam descrevendo. Então, assim como a obra do Chico que comecei a ler, eu tive uma paixão também, né? Primeiro pela obra de Kardec e logo pela obra do Chico, porque é sensacional, né? A obra do Chico não tem parâmetros, as descrições, os detalhes, né? Se você me deixa falar, eu falo aqui tá Não, direto. estamos aqui para Não, ouvi-lo, não, com é porque certeza, as que venho experiências. aqui Sim. uma ideia da obra do Chico, que eu gostava tanto, tanto, que eu lembro umas férias, já morando já agora no Brasil, em umas férias eu decidi estudar, já tinha lido, mas decidi estudar o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. E eu fiquei pesquisando o livro A Caminho da Luz, assim, todos os detalhes, colocava no Wikipedia, no Google, para ver se todas as frases, as datas, os lugares, tudo batia, tudo batia, tudo batia. Porque imagina um jovem que não terminou a primária, escreveu a história da humanidade em 30 dias. Que capacidade seria dele, né? E uma fazenda modelo. Como poderia ter feito isso sem ajuda espiritual? E aí eu pesquisando, tudo batia do Chico, tudo batia do Chico. E quando eu encontro um detalhe e digo: ah, meu Deus, encontrei um erro. Não é possível. Eu assim, como um erro do Emmanuel, não do Chico, o Chico psicografou. Mas como seria o erro? É porque nós, no Peru, meu país de origem,
na história, estudamos muito a independência dos povos das Américas, né? Entre eles, claro, o meu país, né, foi liberto pelos, tanto chama Copa Libertadores, pelos libertadores das Américas, né? E Emmanuel menciona em A Caminho da Luz que o mundo espiritual tinha decretado a libertação dos povos das Américas em 4 focos. Um no México, outro no norte, que seria Simão Bolívar, outro no Brasil, e outro, ele fala, em vez de dizer o libertador São Martín, que é muito conhecido, que libertou meu país, o Peru, né? Então, nós conhecemos muito, até foi o primeiro presidente honorário, né? Então, a história dele conhecemos. Mas ele não menciona São Martín. Ele menciona assim. E o outro foi no Pacto de Tucumã de 1816. Eu lembro isso até hoje. Eu falei, ué, foi um erro de Emmanuel, porque não colocou São Martín, né? Que isso é muito óbvio. E então, terminei todo o livro, tudo perfeito, mas esse pedacinho me pegou. Então, fui logo a pesquisar e, para minha surpresa, na cidade de Tucumã, na Argentina, no ano de 1816, foi nesse pacto que as tropas de São Martín declararam a independência da Argentina e o início da libertação dos povos, que seria o Chile, depois o Peru, né? Das Américas, né? Então, eu achei tão interessante porque o suposto erro era meu, de falta de conhecimento e não do Emmanuel passar ao Chico, né? Cidades, nomes, datas. Então eu vejo o Chico Xavier como uma impressora do mundo espiritual 3D, o laser, não sei o que falar, holográfica, de última geração, né? E nós temos essa bênção de poder contar no idioma, no português. Luiz, você falando de cidades, locais e regiões. Já me desviei, mas vamos lá. A gente quer saber, né? Dá para elencar, assim, diferença da cidade terrena com a cidade espiritual? Sim, as cidades espirituais em geral, eles estão 1 a 2 séculos à frente da nossa tecnologia da Terra. Pelas descrições mediúnicas, nós observamos aparelhos que existem lá e que aos pouquinhos estão aparecendo na Terra. Alguns ainda nem aparecem na Terra, né? Mas alguns já são nossos, né? Isso vemos que é claro, porque o espírito desencarnou e continua com seu avanço tecnológico do outro lado, né? Então, há um delay de 1 século a 2 séculos, né? Eu até comento, o aeróbus, por exemplo, é o mais conhecido, um veículo que não precisa de uma via, ele voa, acho que tem uns fios que conduzem, mas é como se flutuasse, né, no ar. Eu lembro muito dos Jetsons, que tinha tecnologia a futuro, Muito né? verdade. Nós observamos o Hanna-Barbera, os escritores dos Jetsons, eles previam que essa era a humanidade um século à frente. Então, 1964, os Jetsons eram 2064. Né? Para ter uma ideia. Sim. E nós vemos que já temos as videoconferências, as videochamadas, né? O médico atendendo. A né? robotização. A robô, né? Que era muito legal. Lembro muito da robô. Puxa vida. E só falta ainda o veículo que fica uma malinha. Só falta, mas o demais está acontecendo. Aí, nas obras mediúnicas, né, observamos, além do aeróbus, as técnicas espirituais de cura, os aparelhos do além. Né? Eu comentava um outro aparelho que existe lá, é chamado psicoscópio, que nem todo espírito consegue enxergar o que os humanos observam. Então, usam como um capacete, colocam aqui, e aqui em cima aparece uma tela, onde eles observam o que estamos pensando. Né? Aí eu fiquei pensando, quando este aparelho chegue na Terra, as esposas vão colocar nos maridos, e meu Deus do céu, aí vai ser difícil. Esperamos estar melhor, né? Não vai ser nada escondido mais, né? A gente não vai mais poder guardar nada, né? Aí é complicado, quando está dormindo, aí bota o psicoscópio e foi o casamento. Mas, por outro lado, também tem em Memórias de um Suicida, tem uma parte onde narra que quando os espíritos ingressavam já na cidade espiritual, observa uma máquina que parecia que tinha um disco dourado e começava tudo em vídeo ficar armazenado. Gente, está falando do CD, do DVD, Sim, o Blu-ray, sei lá. Sim. Né? Ou um disco rígido de alta potência. E isso está sendo comentado através da psicografia da Ivone
Ivone Amaral Pereira, né? E isto é numa cidade espiritual sobre Portugal. E olha que interessante, porque isso foi também antes da obra do Nosso Lar. Estamos falando de uma revelação de quase um século atrás, mas tecnologia que já vivemos hoje, do disco rígido, né? De câmeras, né? Agora, assim como nós observamos nas cidades espirituais este tipo de equipamentos e modernidade, né? Nós temos que entender também que as cidades espirituais muitas vezes são a matriz da física. Muitas vezes começa lá e logo na Terra se materializa, né? E algumas vezes as cidades físicas terminam tomando alguma aparência da cidade espiritual, né? Então, isso é interessante porque algumas pessoas falam assim, a pessoa teve um desdobramento e viu uma cidade igualzinha que é da Terra, né? É imaginação, porque viu, na verdade, a matriz era lá. A matriz era Perfeito. E lá, a Terra sim. era a cópia. Então, o que acontece é primeiro do outro lado, desde pinacotecas, bibliotecas, galerias de arte, de escultura, que podem estar acontecendo do outro lado, o artista se desdobra, observa, volta na Terra e o modula, né? O cria. Então, é a matriz do lado físico, né? Com todas as características que existem no livro Violetas na Janela, há uma descrição também de uma tecnologia que a Patrícia vai a uma biblioteca e na biblioteca observa uma espécie de um livro, que não era um livro, que parecia uma tábua, onde via as imagens e ela queria ver imagens da época de Kardec e ela observa, né, como se fosse um multimídia, um vídeo, tá, no caderno, que era um tablet, né, hoje sabemos, né, e claro, em 1991 ainda não tínhamos isto, hoje já contamos. Então, tudo isso me leva a pensar quanta coisa de lá ainda está por chegar e quanta coisa já existe lá que ainda na Terra não temos, né? Eu falo, Certeza, né? Sim, sim. uma vez que estávamos com o nosso amigo Raul Teixeira, o médium de Niterói, nosso querido amigo Raul, ele estava, eu trabalhei vários anos na Federação Espírita Brasileira, e o Raul nos contou que ele teve um desdobramento, onde um espírito lhe mostrou uma mesa assim, gigante e tinha 14 livros. E falava assim, Raul, esses são os 14 livros, ou tipos de livros, que a humanidade vai conhecer. Então, Raul, emocionado, né? Uma mesa com muitos livros. O primeiro pegou, era aqueles papiros antigos, aqueles primeiros escritos, né? Logo viu aqueles já da imprenta, né? Aqueles feitos mais antigos. Logo os atuais, né? Os livros modernos. Logo abriu um livro que saía, o que nós chamamos o pop-up, aqueles livros infantis que você vê as imagens aparecendo, Em né? 3D seria? Como se fosse um 3D, Um 3D? exatamente. Muito infantil alguns, né? Que você abria e saía as imagens, né? Os gráficos. E logo foi vendo outro, e viu finalmente um que era como um tablet, né? Que o livro já era o que hoje falaríamos um e-book, talvez, né? E ele foi avançando, e o último livro, ele disse que foi o que mais ficou chocado. E eu falei, Raul, qual é o último livro, né? Que ele viu, o último, era como se fosse uma coisa transparente, sem nada. Eu falei, ué? E ele perguntou também, e esse daqui não tem transparente, um holograma, talvez transparente. E ele falou assim, Raul, esse daí, o teu pensamento vai captar e ele vai gerar o livro. Que sensacional. Então eu fiquei pensando, é como se nossa inteligência plasmasse. Ainda esse livro não chegou, né? Porque mas Ainda Talvez leva um parecido tempo, com um né? pouquinho antes seriam os livros com a ajuda de inteligência artificial. Sim, Mas esse sim. é com a inteligência humana e ele se materializa. Aí você vai pensando e o teu pensamento, o livro vai captando e vai formando. Eu pensei, nossa, que coisa, né? Aí o Raul nos contava essa experiência. Eu falei, quanta tecnologia do outro lado ainda por chegar na Terra, né? Fora das experiências que a gente também tem em desdobramento. Então, eu acho muito, muito bonito, né? Aqui no Brasil, nós contamos com uma grande arsenal de médiuns qualificados, sérios, né? Com literatura muito boa. Mas no mundo afora, tem muitas pessoas com experiências mediúnicas às vezes não são nem espíritas, mas com experiências e que são muito compatíveis com as descrições daqui, o que nos dá ótimo. mais uma segurança. Mostra uma Exatamente. verdade, né?
E como, conta pra gente como foi o processo da criação do seu livro, né? Já que você usou uma tecnologia, que é a inteligência artificial, que é uma tecnologia, a gente pode dizer que é nova aqui, pelo menos, ainda estamos nos habituando, ainda temos a questão, alguma resistência, outros já avançam, eu acho bárbara a inteligência artificial. E como que foi o processo do seu livro? Como foi assim que você, sabe, aquele início, fala assim, eu sei que você é design gráfico, né? Então, como você teve, deu aquele tchan, né, de virar e falar assim, eu vou usar a inteligência artificial para descrever, para materializar, né, no desenho a descrição, né, das cidades. Como foi isso? Já que você me falou de desdobramento, né, então conta pra gente como foi. Olha, talvez foi uma viagem ao Chile, Aham. onde tem um sobrinho de carinho, que ele tinha desenhado um cachorrinho. Tinha um garoto de 8 aninhos, fez um cachorrinho. Me falou, tio, você mexe com inteligência artificial? Eu falei, eu mexo. Falei, então, veja meu cachorrinho, o que ele fez assim, tudo fofinho, né? Preto e branco. Como é que a inteligência leria este desenho? Eu falei, interessante. Aí eu peguei, utilizei as ferramentas e eu mostrei o resultado. E ele disse, nossa, ficou lindo. Os pais também. E aí veio um primeiro insight. Se um desenho feito por um garoto, a inteligência conseguiu captar e tornar real, como que seria, pensei, com uma pintura mediúnica? Aí peguei um desenho mediúnico, né, da Maria, que foi orientada pelo Chico Xavier, e aí o resultado ficou interessantíssimo, né, humanizado, né? E aí comecei a pegar até outras artes, e depois veio a ideia, se faz isso com imagem, como faria com texto? Então começamos a pegar as descrições dadas pelos espíritos, né? A cidade é assim, seja as cidades das trevas, seja as cidades da esfera do Cristo, seja as cidades do umbral, seja as cidades do mundo superior, qualquer cidade, as descrições, a inteligência consegue ir materializando, e é claro, aí vem a parte humana, porque nós vamos selecionando para que seja mais Ah, preciso sim. com o detalhe. Nosso objetivo é ser muito fiel às descrições dos espíritos e trazer visualmente aquilo que eles descreveram. Então, os resultados começaram a aparecer cada vez, alguns nos chamaram muito a atenção, né? Se você dá uma olhada nos Sim, no livros, né? livro é sensacional. Algumas, assim, por exemplo, os samaritanos, quando eles visitam Umbral, nas regiões que tem, ou outro, a Santuário da Esperança, que é uma cidade criada pelos espíritos das Pleiades, principalmente de Alcione, que desde a década dos 70 já estão sobre a órbita da Terra. Então, eles criaram, no plano espiritual, uma cidade espiritual, né? Que orbita na Terra, não pertence a um país, né? E assim como os pleiadianos, que vão reencarnar massivamente agora, né? Nós temos também as descrições clássicas de nosso lar, Luiz, o do... que que são os pleiadianos? Ah, Só tá. pra gente. Ok, vamos lá. Aham. As Pleiades é um conjunto de 4 estrelas muito luminosas, Tá. das quais uma delas em especial, chamada Alcione, é a que mais brilha, tá? Espíritos de algum planeta que giram em torno a Alcione estão vindo à Terra desde os anos 70 e eles se preparam espiritualmente para mudar seus corpos espirituais, tornar-se próximos ao perispírito de um terreno e reencarnar no planeta para ajudar na aceleração do processo evolutivo da Terra. Eles chegaram, alguns estão reencarnados, muito poucos, mas a maioria ainda estão em umas cápsulas que recebem uns banhos, uns jatos de luz, de laser, se pode chamar assim, que vão pouco a pouco escaneando e modificando seus perispíritos para tomar formas compatíveis com as nossas. Talvez as primeiras encarnações deles não tenham um encaixe perfeito, né? Mas aos pouquinhos irão se adaptando, né? Então, eles vêm com noções de genialidade, de arte, de alguma capacidade assim muito acima da média humana, né? E eles massivamente, a partir de 2030, 40, até a metade do século, vêm em massa para reencarnar.
né? E em todos os países do mundo, né? Então, essa vinda dos pleiadianos obedece a um processo de que toda vez que a Terra precisa um impulso evolutivo, precisa a encarnação de espíritos de outros mundos para somar-se junto com os da Terra. Não somente os pleiadianos, também os espíritos de outros planetas, perdão, e também terrenos, todos em massa. Então, está como previsto que da metade do século até final do século, nós teremos um novo século de Péricles, um novo século de ouro grego, né, como assim houve na Grécia Antiga, né? Estava Sócrates, Platão, Aristóteles, Hipócrates, Demócrito, enfim, todos os grandes sábios, filósofos, escultores, artistas. Então, nós teremos um momento de luz para a metade do século para o final. Esse período, um período muito lindo da nossa humanidade. Mas, para isso, nós precisamos esse grupo enorme de espíritos reencarnarem depois de passar um período de guerras, que ainda nosso planeta está em conflitos. Certo. Mas, uma vez passado isto, massivamente eles virão à Terra. Alguns já estão por aí. Se você vê algum gênio, alguém que é muito por cima do resto, aí você fala, esse daqui não é da Terra, não. Até no futebol. Sim, Então você sim. pode suspeitar que são espíritos com uma capacidade acima. E agora imagina eles em massa, né? Que bonito será nosso mundo mais à frente. Então, estes são os pleiadianos. Tá, E eu comentei aqui uma coisa interessante, deixa eu te falar. claramente. O meu tio, que estuda a cultura védica, ele mora na Costa Rica. Quando vou visitar ele, a gente conversa muito, horas e horas. Eu acho tão interessante porque todo o conhecimento que eles têm da cultura védica, eu falo que 98% igual ao espiritismo. Sim, sim. A gente fala assim, por exemplo, né, o perispírito, eles conhecem 9 ou 8 dimensões do próprio perispírito. Eles chamam corpo espiritual, que Sim. é sinônimo, mas eles conhecem como as esferas, as dimensões, como é cada subdivisão do umbral. Eles têm tudo mapeado. O que a gente está, uma outra coisinha aí aprendendo, é uma informação de há 6.000 anos, né? Porque eles são esses sábios capelinos que chegaram e trouxeram a informação, né? Então, conversando com meu tio, eles têm um mapa da Terra, e no mapa da Terra aparecem no fundo as Pleiades. E a gente tem esta informação graças ao médium Divaldo Franco, principalmente o espírito Manuel Filomeno Miranda, né, que narra das Pleiades. Então, eu observei o mapa da Terra e lá no fundo tinha as Pleiades. E eu perguntei, por que vocês têm as Pleiades? Essa foi minha Sim. dúvida, porque eu tenho uma resposta, mas eu queria ouvir a deles. E ele me fala o seguinte: para nós, na tradição védica, o planeta Terra, de tempo em tempo, precisa ajuda espiritual. E quando precisa, milhares de seres das Pleiades, que eles chamam dos rishis, tá? Eles vêm à Terra e nos ajudam, né? Agora, como acontece isso aí, eles não sabem muito, mas de que este fato acontece, os pleiadianos vêm à Terra de tempo em tempo para ajudar os terrenos, né? E se a gente vê na literatura espírita, você vê, por exemplo, Maria de Nazaré, de Sírios, né? Sim, E tem sim. Mozart, de Júpiter, né? E entre outros seres que vêm de outros mundos para dar-nos essa força aos terrestres para dar um upgrade. Muito legal. Que bom, não é? Graças a Deus. E Que Luiz, alívio, né? Essa você já ajuda. falando esse jeito que você trouxe o livro para trazer essas imagens, você fez as pesquisas nos livros, mas pela mediunidade também. Você teve alguma inspiração? Alguma coisa assim, diferente? Tem duas, Mediúnico, né? duas das imagens que a gente tinha alguma dúvida, mas em desdobramento eu consegui observar. Pronto, porque a vezes a inteligência de um mesmo texto te pode mostrar duas imagens e você diz qual das duas escolho. Então, por exemplo, tem uma que é a estação Rio do Tempo, que nós temos informações pela transcomunicação instrumental em uma estação espacial espiritual. Uma estação, ela orbita na Terra como nossa estação espacial. Lá estão cientistas, engenheiros, astronautas, técnicos, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, Madame Curie, prêmios Nobel, Carl Sagan, entre outros, estão coordenando a estação, né? Muito cientista, técnico, engenheiro vai trabalhar na estação.
Então, eu tive em desdobramento uma visão onde estava, acho que uma nave, e pela janela observava a estação e ela parece como se fosse uma cidade em vertical, orbitando. Eu comparo como se fosse o tamanho da ilha de Manhattan, de gigante que é, né? Assim, e talvez até maior. É sumamente grande e ela orbita na vertical. Então eu observei e quando eu identifiquei, disse: esta é a estação, famosa estação Rio do Tempo, que os espíritos técnicos da Terra ajudam para impulsionar o crescimento, a expansão das tecnologias na Terra, né? Como é que fazem? O engenheiro, o técnico, o pesquisador dorme, você sai do corpo, lá eles recebem as instruções, ao voltar, avança nas tecnologias, né? E em todo o planeta, seja da China, do Oriente, ele é multinacional para o mundo todo. Porque o objetivo é que os aparelhos fiquem tão sensíveis que aos poucos comecem a captar imagens, vozes dos irmãos espirituais. Então, quando a chamada transcomunicação instrumental ganhe uma sensibilidade muito maior, nós daremos fim ao materialismo da Terra, né? Será o fim do materialismo, porque todo mundo terá condições já de contato com os irmãos espirituais e a mediunidade deverá ganhar um novo prisma. Eu acho que mais voltado para as profissões em geral. Que ótimo. Eh, pensando, né, nós falamos aqui sobre os diversos níveis, né, que habitam, né, o nosso planeta em termos evolutivos. Como que acontece com as cidades espirituais? Elas também obedecem a esses níveis evolutivos? Como que é constituída a cidade espiritual? Então, vamos supor, eu desencarno hoje e falo, poxa, acho que eu vou lá. Como que funciona? Você Ah, desencarna e, por natureza, se permanece ainda na Terra. sim. Tá? Tem o processo de deixar o corpo, vai se desligando os fluidos, principalmente os 7 centros de energia, ou chakras, ou centros de força, se vão desconectando desde o básico até o último, o coronário. Último desligamento, e aí você, digamos, finalizou o processo de desencarnação, que pode levar horas. Uma vez que você está desencarnado, muitos de nós permanecemos na Terra. Vamos às casas, vamos ao trabalho, vamos, eu comentava, um cinema, um estádio de futebol. O estádio de futebol estava cheinho de torcedores. Sabe? Aham. Porque a gente deixa o corpo, mas não nossos gostos, nossa essência. Né? Então, agora, muitos espíritos recebem a visita de irmãos superiores e fazem um convite para sermos levados, transportados. Mas há pessoas que estão apegadas às coisas da Terra e não querem E não partir, querem querem. continuar aqui na Terra, né? Sentem que têm tarefas ainda para fazer, não querem largar, né? Há outros, né, que sim, que cometeram crimes, que foram mais agressivos, viciados, né? Eles podem ser arrastados para esferas mais sofrentes, né? Mais trevosas. Agora, os que levaram uma vida nobre recebem o convite e agora as almas sublimadas, aí vão para as esferas do Cristo, aí já é uma coisa mais linda. Mas a maioria, então, permanecemos por aqui, pela Terra, né? Há alguns espíritos, Kardec tem um caso no livro dos médiuns, de um espírito que perturbava uma rua, a Rua de Noia. E então, era tão famoso esse caso porque as portas se abriam, se mexia, a janela recebia umas pedras que quebravam os vidros, e então ele vai pesquisar com uma médium, né? E aí na evocação que faz ao espírito, né? Chamava-se Jeanette, seria Joãozinho, talvez, né? E ele fala assim já de início, você não tem medo, eu poderia jogar uma pedra para você. O Kardec ainda fala assim, se você conseguisse, joga agora. Eu fico assim pensando que o Kardec era muito macho. Sim, Eu me muito. tremia. Agora o espírito já disse, eu te jogo uma pedra, joga. Aham, E ainda ele diz, não posso. Por que não pode? Porque está muito bem protegido. Isso eu achei tão interessante, porque mesmo sendo um espírito que quis colocar medo, e o Kardec topou, mas ele falou, não posso, está bem protegido, você tem um bom guia, né? Então não consigo.
Então, isso nos mostra que é a nossa proteção espiritual, nossa fortaleza, nosso escudo, né? E aí Kardec começa a conversar com o espírito e ele diz que era quem é você, né? Eu era um homem que vendia roupa velha, mas todo pouco dinheiro que tinha, eu gastava em licor vermelho, ele fala, né? E ficava bêbado e me jogava aqui no chão, E a família que morava nessa casa ficava me zumbando o tempo inteiro. Eu não aguentava, mas ficava me zumbando, até que desencarnou. E quando desencarnou, não tinha parentes, ninguém, ele ficou deambulando pela rua, E quando observou que essa família tinha uma moça que fazia empregada doméstica, ajudava, né? Aí ela tinha um fluido, na época não tinha a palavra ectoplasma, então Sim, ela falou fluido elétrico. elétrico. Então eu misturei o meu fluido com o dela e consegui mexer objetos. E falei assim, coitada da garota, ela não tem ideia que é por ela que eu consigo mexer. Exato. E aí Kardec pergunta, e como é que você mexe as pedras, né? Da onde constrói? Aí fala, é da vizinha, eu pego das vizinhas e aí eu fico jogando e tal. Né? E só para fechar isso, né? Então Kardec fala, quer que a gente faça uma prece por você? Sim, claro. E ele fica muito feliz e aparece o rei Luís, São Luís, né? O rei da França, que é o guia dele. Então, essa é uma reunião de desobsessão que Kardec nos mostra como funciona na prática. E aí vemos que muitos espíritos permanecem aqui ainda na faixa da Terra, né? Mas, Luiz, não dá pra gente escolher, então, para ir para algum lugar? Numa Pois é, cidade espiritual? já estava aqui pensando qual que Érica, poderia. poxa, eu quero Então, nosso lar, né? Tão lindas as Lar de ilustrações. bênção. Então, Não onde dá, está o então? nosso coração, né? A questão, onde focamos às vezes tem gente que é muito apegada aos bens, né? O Divaldo uma vez comentou que quando a mãe desencarnou, o primeiro que fez foi pegar as coisinhas que ela gostava e doou tudo, né? Porque se a mãe voltar para casa, vai, cadê? Já está tudo doado. Aí, para não gerar apegos. Porque às Sim, vezes, sim. né, eu tenho uma tia que coleciona revistas dos anos 70, meu Deus do céu. E ela tem baús de revistas dos anos 70, eu não sei para quê, mas aí eu fico pensando, desencarnou, rapaz, essas revistas. Essas revistas ninguém Sim. toca. Hoje tá difícil, mas porque às vezes por coisa pouca a gente se apega à terra. Então, e impede os convites. O convite pode acontecer, né? Sim. Então, desde que há algum merecimento, né? A Patrícia, em Violetas na Janela, ela desencarna e 18 dias passa adormecida e acorda em um hospital no mundo espiritual. Ela teve uma passagem muito bonita, né? O despertar de cada espírito do outro lado é diferente de um outro caso, né? Então, mas se a gente recebe o convite, né? Então, a gente teve algum crédito, né? E vamos para o outro lado, nos recompor e voltar a trabalhar. Porque a diferença do descanso em paz, né? Há muito trabalho do Há outro muito lado. trabalho Né? do outro lado. Há muito trabalho, inclusive também pesquisa. Porque eu tenho um filho que me pergunta assim, mas pai, se a gente lembrasse a vida passada, seria mais fácil. Toda vez mesmo. Porque eu lembrava que era ano passado e eu sei que tarefa vou fazer nessa vida e está tudo fácil, né? Mas eu falei, puxa, nem para os espíritos é fácil. Porque André Luiz comenta de um casal em nosso lar que eles foram se despedir por 3 anos para entrar em umas câmeras onde eles visualizariam, por 3 anos, visualizariam seus últimos 3 séculos. Então, eles precisavam tomar consciência dos últimos 3 séculos para compreender os compromissos que precisavam assumir, né? Porque às vezes, mesmo o espírito, a gente esquece, né? Então, compreendendo todas as nossas falências, nossos erros, nossas responsabilidades, né? Então, a gente, observando bem os últimos 3 séculos, a gente toma consciência da tarefa atual. Então, e essas câmeras, talvez essas cápsulas, lugares, bibliotecas do além, onde a gente consiga enxergar, talvez seja o que na tradição oriental chamam dos registros acássicos, né? Onde está a memória da natureza, né? Onde está tudo armazenado, né? Trazendo todas essas questões das cidades e você dizendo que nós estaremos conforme está o nosso coração e a nossa consciência. Me traz a questão da amorosidade divina conosco, de nos permitir estarmos onde somos capazes, não é? De estar.
mas pensando que, de repente, eu tenha o merecimento de estar numa cidade espiritual, porque eu não vou desistir. Como funciona lá o trabalho? Como que são criadas essas cidades espirituais? De que forma elas são criadas? E elas têm lugar fixo? Então, algumas, como estão próximas, são feitas de matéria, mas matéria do plano espiritual. Então, elas orbitam e estão muito próximas sobre a Terra, muito próximas de 70 a 100 quilômetros de altura. Esta é a descrição de André Luiz. Então, elas, por exemplo, no solar encontra-se entre a sua extensão vai desde Rio de Janeiro até Campos dos Goytacazes, né? É uma área enorme que ocupa, né? A outra cidade aqui sobre a Baixada Santista é Nova Alvorada, né? Que pega desde São Vicente, Santos, pega uma região ampla, né? Tem outra sobre Brasília, né? Que é Regeneração, que pega até Anápolis, né? Tem outra sobre a Bahia, em Salvador, que pega Salvador e parte do Recôncavo Baiano, que chama-se Redenção, onde um dos espíritos líderes é Joana de Ângeles, né? Existem o Arco-Íris, existe outra que é sobre Minas Gerais, sobre Palmelo. Existem várias cidades espirituais, não somente sobre o Brasil, no mundo inteiro, né? Tem outra que é sobre a Amazônia, que é Colônia das Águas. Interessante que os espíritos, é muito espírito afogado, também é levado para essa colônia. Eles utilizam a pororoca para fazer uma limpeza espiritual também com ela. Tem outra que ajuda muito os animais desencarnados, que é o Rancho Alegre, está sobre o Mato Grosso, né? Então, sobre o meu país, em Peru, temos Rosa de Lima, que é a cidade que está sobre a capital, Lima, né? E sobre a minha cidade, Arequipa, eu não sei o nome, mas em desdobramento eu já vi ela. E ela tem a estrutura dos vulcões clássicos da minha cidade. Minha cidade tem 3 vulcões. E espiritualmente ela mantém essa estrutura. Acho interessante, né? Qual seria o objetivo? Eu ignoro, mas o ambiente espiritual é muito bom. Lembra um pouquinho a novela A Viagem. Não sei se vocês lembram. Pronto, pronto. Aí você ter uma ideia assim, o clima bom, as pessoas bondosas. E há um detalhe também: algumas cidades que têm áreas focadas para a cura, os espíritos naturalmente vestem de roupas mais túnicas ou de tom mais branco, até para associar aos que resgatam como se fossem médicos, para gerar uma simpatia nesse sentido, né? Apenas com a roupa, né? Enfim, então existem cidades espirituais sobre todo o planeta, sobre todo o orbe, e isto são cidades ainda que estão na região de umbral, mais na zona mais leve. Por isso ainda são amuralhadas, porque podem receber ataques. André Luiz descreve, inclusive, né? Já teve 3 séculos atrás, até tentativas de invasão, né, por discórdia na cidade espiritual, né? Agora, nas esferas maiores, já não, porque aí já é difícil o acesso, há pouca literatura, né? Em nosso lar nós temos uma parte onde André Luiz, ele depois de um dia de trabalho árduo, ele vai descansar e ele tem um desdobramento como espírito, assim, seu perispírito tem um segundo desdobramento, ele vem como uma canoa, uma embarcação, onde tem um homem que vai levando, bem romântico, acho isso, e aí está andando por uma lagoa, e ele vê pela paisagem cada vez ficando mais bonita, e quando chega no porto, ele desce e encontra a mãe, né, desencarnada, e a mãe desencarnada abraça e conversa, né, e ele já estava em outra dimensão, ele tinha, através de, como se fossem portais de vibração, alguns narram como elevadores também, outros em mares, oceanos, servem de pontes entre uma e outra esfera espiritual, né? Então, há muita coisa, eu convido a todos os amigos que nos estejam acompanhando para ler a literatura espírita, que é enriquecedora, a gente fica aprendendo, conhecendo, e também com nossas experiências que vai vivenciando, né, para ir acompanhando. Não trata-se de ficção, de que alguém inventou, não, são revelações, e claro, através do Chico Xavier, que é uma das fontes mais sérias que nós temos.
As suas imagens traz bem essa realidade, né, Luiz? Isso que a gente vê no livro, que é bacana, que você acabou de falar, né? Você tem várias cidades, com vários níveis. A gente vê essa familiaridade com a nossa... É um jeito da gente conhecer a nossa cidade terrena. A gente entende, como você mesmo já disse, né? Aliás, os autores espíritas que dizem, né? O espírito André Luiz, em especial, né? Vai trazer para nós dizendo que a cidade é uma réplica. A nossa aqui é a réplica de lá. Essa familiaridade sua, para você ter trazido nas imagens, fica bem realista. Mas, além disso, o que você sente em relação a essas imagens? Só olhando para elas, trazendo uma realidade espiritual, porque, embora os níveis, a gente não vê, por exemplo, dor em a maioria delas, lugares de recuperação, lugares de esclarecimento, né, que você colocou agora de cura. De repente a gente fez essa transição do corpo físico para o plano espiritual, né, deixando o corpo físico aqui, indo com o corpo espiritual para lá, vai estar em lugares melhores, ser acolhido. Como que é esse acolhimento nosso de espíritos, deixando o corpo físico aqui e indo para a cidade verdadeira, né? Porque a gente está aqui de passagem, a gente entende assim, né? Como que é para você? Então, pelos relatos dos espíritos, né, é um momento de recuperação, principalmente, né? Muitos chegam em situações mais complicadas e passam um momento até se adaptarem. Logo depois, os espíritos já começam um trabalho de serviço, de ajuda, de trabalho, né? Cada hora de serviço é um bônus que vai gerando em cada ministério das cidades espirituais, né? Agora, eu acho que existem só nos espíritos puros, já nas esferas do Cristo, em que aqueles conceitos de dor já sumiu, né? Já está em uma felicidade muito maior. Porque ainda os espíritos estão em fase de regenerar-se, né? É melhor que a Terra, óbvio, porque aqui na Terra temos guerras, pandemias, assim, tanta coisa, mas lá em cima já está em uma fase melhor. Agora, ainda nas esferas maiores, há outros níveis, talvez diria, de dor. Porque o caso da mãe de André Luiz, né, ela tinha saudade do pai, só que o pai está em uma esfera bem complicada. Então ela vai planificar reencarnar para reencontrar o pai, para reeducar ele, para que depois, quando ele desencarne, é um planejamento há 100, 200 anos, né? Quando desencarne, ele possa aceder ao nosso lar e aí ela que está numa esfera maior possa visitar, né? Então, há um planejamento de espíritos muito mais adiantados para se submeter de novo à Terra, passar as dificuldades aqui no planeta, mas com uma finalidade de ajuda. Então, são espíritos mais sublimados, né? Que vêm com umas tarefas que achamos, à simples vista, incríveis, de doação, de missão. Mas como é que essa pessoa vive isso, né? Eu estive aqui na Casa Transitória ontem, né, e vi os fundadores e falei, caramba, que sentimento, né, de se dedicar para os outros, né? Só uma alma muito sublimada faria isso. Amor, né? Amor, com Amor. certeza. Eu estava aqui pensando, né, enquanto você respondia a Eide, voltando um pouquinho lá naquele conceito do céu e inferno que nós tínhamos antes, e o purgatório, e agora trazendo esse conceito das cidades espirituais, que há vários lugares, né? Você acredita que esse seu livro agora, trazendo um retrato da inteligência artificial, materializando de alguma forma essas descrições e nós embasando esse conceito, faz com que as pessoas percam um pouco o medo do desencarne? Eu acho que sim, porque é uma realidade. Sim, né? porque às vezes a pessoa fala, meu Deus, eu não Pra onde sei eu se eu vou vou, para o né? céu, aí eu vou ficar porque Onde eu vou? a questão da pena, né, definitiva, né, Não, talvez nesse a sentido. principal ideia de que não é Mas, algo eterno, né? exato, né? Então, são lugares momentâneos e não foram criados por Deus que fez um lugar feio, um lugar lindo, não. É consequência dos seus habitantes, né? É como uma cidade. Você vai a uma cidade, não é que o prefeito diz esse bairro vai ser feio, esse bairro vai ser bonito. Não. São os próprios habitantes que começaram a criar jardins, cuidar, e outros descuidaram e jogaram lixo e fizeram. Então, é consequência os bairros dos seus habitantes, né?
Então, é igual no mundo espiritual, né? Existem regiões que são os próprios membros que construíram, manipularam e criaram uma área linda. Isso me faz lembrar quando, às vezes, estava na praia e a gente construía uns castelinhos de areia e tinham outros que faziam qualquer coisa, né? Então, mas não é que a areia, o mar diz, não, a gente, quem tem mais cuidado faz uma coisa mais bela. Indo um pouquinho mais lá. Os garotos hoje jogam Minecraft. Né? O Minecraft é como se fosse um mundo espiritual com matéria espiritual e você está construindo uns, são caprichosos e construem uns castelos lindos e outros faz qualquer coisa, né? E até coisas feias até, né? Então, é mais ou menos isso, é dependendo da potência mental e isto, sem dúvida, ajudará muito ao visualizar, ao observar a realidade que os espíritos nos narram, um pouquinho ter a certeza que vale a pena se esforçar na Terra para merecer um mundo mais bonito, um mundo melhor e saber que tem muito trabalho pelo outro lado, né? E também de alerta para os que se estão encaminhando em situações de agressividade, de vício, de crime, que o resultado será consequência de seus próprios atos. Então, nós somos os que criamos, mas visualizar isto, né, que são os que os espíritos falaram. Nós somente estamos deixando tangível um pouquinho o mundo espiritual, né, e com a ajuda da tecnologia é sensacional. Eu acredito que o seu livro vai contribuir muito para que nós possamos nos manter firmes no amor, apesar, às vezes, de ser um trabalho um pouco desafiador, muitas vezes, porque também somos espíritos na luta construtiva, né? Estamos aqui também, através do nosso trabalho, buscando a nossa transformação, mas nos mantermos firmes no amor, né? Sim, sim, e ver isto, né? E ver isso, exato, o resultado disso. É a psicografia tornando-se imagem, Sim. né? E quem sabe depois até vídeo, e olha que coisa acontecerá mais. Ficar mais animado, né, Luiz? Falei, não, temos que ser melhor, ter coisas melhores, lugares melhores, E né? visitar e olhar com certeza. lugares muito bonitos. Pois né? é, olhando aqui as imagens, a gente já quer estar lá. Já vamos escolher, vamos fazer. Obrigada, Luiz. Opa, obrigada, muito obrigado. Érica. Eu que agradeço. Érica, Foi maravilhoso. E faço as palavras da Érica quando ela disse que o seu livro, junto com tudo que já temos, só tende a auxiliar a todos nós, né, a ter uma ótica diferente de mudança, de evolução para nós que estamos aqui. Então, muito obrigada, viu, pela presença. Muito obrigado. Luiz, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme, aprendi muito hoje. E se você pudesse deixar um recado para o pessoal que está nos assistindo, para que a gente possa acessar toda essa luz que você descreve na sua obra, assim como também os desafios que ela também demonstra, uma breve palavra, um conselho, um acolhimento. Ok. Nós falamos que estamos colorindo o espiritismo, porque as informações dos espíritos superiores que vieram com tanta propriedade através do médium Chico Xavier, entre outros médios, né? Com a ajuda da nossa arte, deixá-lo tangível, visível, isso ajudará de uma forma que o conhecimento seja melhor transmitido. Uma imagem consegue muitas vezes fixar um conceito, às vezes melhor que um simples texto, né? Que a gente esquece, mas a imagem fica mais tempo fixada. Então, ajudando ao estudo, né? Deixando de forma colorida, é a nossa contribuição. E vocês, se gostaram, né? Convido a conhecer meu site, luishu.com, onde temos várias obras e temos outros materiais à disposição em outros idiomas também, espanhol, inglês, italiano, francês, mas com o objetivo de levar a mensagem de luz vinda dos espíritos amigos superiores ao máximo de almas para um despertar melhor da humanidade. Então, agradecemos mais uma vez à instituição pelo convite e estamos sempre aqui para servir. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. É uma pena, porque nós ficaríamos aqui conversando dias e dias, porque a gente nem viu o tempo passar, foi maravilhoso. Então, muito obrigada por toda a sua entrega, por todo o seu estudo e por estar aqui conosco, nos esclarecendo tanto. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, Érica. Obrigada. Obrigado, gente. Não esqueçam que podemos acessar os conteúdos no YouTube
e no Spotify. Pode Ser Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Esperamos vocês lá com a gente. Até a próxima!